10 horas e 17 minutos, a Priscila Asbeck já está de volta aqui, né, Priscila? Para a gente falar um pouquinho sobre Rússia, Banco Central lá da Rússia, que cortou hoje, ao contrário do que vem acontecendo em boa parte do mundo ocidental, né? A Rússia cortou hoje pela quinta vez seguida a taxa básica dos juros, que já chegou a 20%, né? Lá no começo da invasão à Ucrânia. Vem para 8% agora, em 4 meses, mais ou menos. Por que é que a Rússia está caminhando no sentido contrário de boa parte do mundo, hein, Priscila? E é curioso, Colombo, notar que a Rússia está com juros, inclusive, menores do que tinha antes da guerra. Antes da guerra estava com juros ali em 9,5%, agora em 8%. Isso é fruto da estratégia que a Rússia fez para forçar a compra de energia russa em rublos. Então, o rublo chegou, a moeda russa, chegou a subir muito, mas agora, no acumulado do ano, se fortalece, né, frente ao dólar. Então, tem uma apreciação, né, do rublo frente ao dólar, se fortaleceu frente ao dólar depois dessa medida aí de forçar os países a comprar, então, a energia com a moeda russa. Tem um outro fator também, que é a associação que a Rússia fez com os países da Ásia, também com a China, principalmente com a Índia, para vender o seu petróleo. Então, ela conseguiu manter essa demanda e, com isso, ela está conseguindo segurar a sua economia, mesmo com as sanções todas. Ainda tem uma previsão de queda para o PIB, mas os preços já não estão mais subindo tanto quanto estavam subindo antes. A gente preparou 2 telas aqui para mostrar, então, como que fica essa decisão da taxa de juros da Rússia em relação aos outros países, né? A gente tem aqui, então, o Banco Central brasileiro subindo a taxa de juros por aqui. A nossa taxa Selic está em 13,25%. Aqui, então, a decisão do Banco Central da Rússia de reduzir de 11% para 8% a sua taxa, que foi essa decisão tomada hoje. Na Índia, também a taxa de juros um pouco menor do que no resto do mundo ou dos países emergentes, mas também subindo. Só que aí na Ásia tem um fator interessante, que é a Ásia está com uma inflação muito mais baixa do que o resto do mundo, justamente porque se fortaleceu muito nas compras ao longo dos últimos anos e também fez muitas parcerias comerciais que conseguiram segurar um pouco dos preços na Ásia. Então, a dinâmica de preços na Ásia também fica diferente. Agora, o resto do mundo aqui, Canadá, a gente vai ver também uma outra tela mostrando que todos os outros países estão subindo, estão nesse movimento de subir juros. Grande destaque, Estados Unidos, que sobem os juros, sobem a régua dos juros para o mundo. E ontem essa decisão do Banco Central Europeu, que a gente falou aqui, né, de passar a taxa para 0%, estava com uma taxa negativa, fez essa elevação de 0,5 ponto pela primeira vez em 11 anos. Muito bem. Giramos aí pelas taxas de juros do mundo. Hoje tem, inclusive, um levantamento na capa do Valor Econômico, acho que você deve ter visto, né? Eles estão projetando taxa de 14% aqui para o Brasil, a partir de um levantamento Selic, de bancos e empresas do setor financeiro, exatamente por algo que você já tinha alertado a gente aqui, né? Imaginava-se que o Banco Central poderia ter encerrado o ciclo, está muito próximo de encerrar o ciclo de alto da taxa dos juros por causa da inflação, você falou dela na sua última entrada aqui, né, arrefecendo um pouquinho, mas agora vem a perspectiva de algum descontrole fiscal por causa de pagamentos de benefícios que estavam fora do horizonte, derrubada de vetos. Dólar. Exatamente, derrubada de vetos pelo presidente Lei Rouanet, Lei Aldir Blanc, Paulo Gustavo, exatamente. Também tem fundo de científico. E dólar também. Então, agora estão prevendo para outubro 14%. Inclusive a taxa terminal, né, que eles chamam, que é a taxa maior do ciclo de alta da Selic, está indo para 14,25%, né, segundo essas estimativas que são feitas em cima das negociações que o mercado faz, né? Então, o dólar subindo muito deixa a nossa inflação ainda pressionada, ainda que as perspectivas para esse ano tenham melhorado um pouco, mas ainda, como você tem falado, né, Colombo, uma inflação ainda bem alta por aqui, né? Então, uma perspectiva de juros que segue aumentando e também por causa desse diferencial de juros. Sobem os juros no mundo, os emergentes, que são mais arriscados, como o Brasil, também tem que subir mais.